Quem me explica amanhã, o Supremo decide como vai ficar daqui para frente. Quem me explica como é que a regra tem sido até agora? Posso falar. Estela. Boa noite, Bial. Boa noite, Henrique, Diácono. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou vendo Ialorixás, estou vendo Ogãs, estou vendo Babalorixás, então bênçãos mais velhos. Nos explica então, Estela, como é que até agora tem sido a regra nas escolas públicas? Vou falar da última regra, né? O Supremo vai votar amanhã se o ensino é confessional ou não é confessional. É isso que o Supremo vai votar. Porque o que acontece hoje, o que legisla hoje o ensino religioso é a Constituição Federal. Infelizmente, né, manteve a obrigatoriedade do ensino religioso na lei. Infelizmente, né? Os setores laicos e os setores conservadores sempre travaram uma luta. Desde que os jesuítas chegaram aqui, os jesuítas fundaram uma igreja e uma escola. Então, isso marcou a nossa escolarização pública por efeitos de catequese que continuam até hoje. Mas quando você diz obrigatoriedade, o que eu sei da Constituição brasileira, bom, estabelece que nós somos um país laico, determina ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, crianças de 9 a 14 anos, não é isso? Porém, diz que o tal ensino não é obrigatório, que o aluno pode se recusar a assistir às aulas de religião. É assim? A Constituição de 1988 manteve o ensino religioso no seu artigo 210, né, no seu artigo 210, então ela fala que existe a obrigatoriedade de matrícula facultativa e que os estados têm autonomia para organizar como querem o ensino religioso. Né? São três estados que têm a confessionalidade, o que não significa que sem a confessionalidade não haja catequese e conversão, que é o que a gente vê. Então, não é obrigatório, a matrícula é facultativa, mas na alternativa da pessoa não optar pelo ensino religioso, pela frequência, a escola deve oferecer atividades outras alternativas. Então, a maioria das escolas não oferece essas atividades. Não tem recurso. Imagina se uma escola vai oferecer recurso, vai oferecer outras atividades. E aí o que esses alunos ficam fazendo? O que acontece é que a frequência do ensino religioso é quase 100%. O Diácono tem razão, é um termo muito polêmico, muito complexo, mas essa complexidade, se a gente tiver no cotidiano escolar, né, como é que a gente vê o que está acontecendo? Uma coisa é o que a gente diz, né? A lei pode ser muito bonita porque diz assim na Constituição, não tem que haver proselitismo, né? Aí todo mundo que defende o ensino religioso, confessional ou não confessional, vai dizer a gente só passa valores, mas que valores a gente passa? Né? Nós participamos, nosso grupo... Os seus valores. Os seus valores. Os seus valores de classe, os seus valores de formação religiosa. Nós participamos... Com as melhores intenções, muitas vezes. Nós acompanhamos durante muitos anos o Fórum de Ensino Religioso no Rio de Janeiro, né? No cotidiano escolar, qualquer pessoa vai ver, e no Fórum de Formação de Professores de Ensino Religioso, que nós frequentamos todos os anos, que existe desde 96, é para organizar a campanha da fraternidade nas escolas públicas. Né? É isso que acontece. E isso não é feito escondido, não. Está lá no Fórum da Secretaria Estadual, está lá, e se chama os professores do Estado para organizar a campanha da fraternidade nas escolas públicas. Eu fui reencontrar o terreiro quando eu já era jornalista de um jornal carioca e fui fazer uma matéria, meu editor mandou fazer uma matéria sobre, vai ver quantas casas de santo ainda existem na Baixada. Quando eu cheguei ao terreiro da Ialorixá Palmeira de Ançã, em Mesquita, na Baixada Fluminense, eu vi o Ricardo Neri tocando atabaques, um menino de 4 anos, e ali eu me apaixonei pela pesquisa no candomblé. Publiquei meu livro sobre crianças de terreiro e depois fiquei 20 anos. Esse daqui? Esse daí. Publiquei meu livro sobre as crianças de candomblé. Foi um livro que foi finalista na categoria de educação do ano que foi publicado, 2012, Jabuti. A gente passou a se preocupar, o meu grupo de pesquisa passou a se preocupar com a questão da discriminação das crianças na escola, porque as crianças, uma menina de 13 anos, ela me dizia assim, que aí tem a ver com o racismo religioso que você tocou, Henrique. Certo. Ela dizia assim, olha, na escola eu fui chamado de filha do diabo. Eu não entro com os meus colares, minhas contas na escola, porque na escola me discriminam, então as crianças desenvolvem táticas para menos sofrer na escola,
Porque aí a gente tem que acompanhar o sofrimento dessas crianças na escola. Então, elas inventavam, tinham algumas respostas. Diziam, na época da iniciação que a gente raspa o cabelo, né? Elas diziam que pegaram um piolho e aí passaram um produto que deu ruim e aí o cabelo caiu. Tem leucemia e aí o cabelo caiu por conta da químio. Alisaram o cabelo e o cabelo caiu, deu ruim também com o produto que usaram. Então, são táticas que as crianças inventam para sofrer menos na escola. E as crianças sinalizavam que sim, o ensino religioso aumentava essa realidade de sofrimento na escola. O pior é que não é só o ensino religioso que aumenta essa realidade. Se amanhã a gente tiver uma PEC, como o diácono falou, se tivermos uma PEC que rejeite o ensino religioso da Constituição, ainda assim a gente tira uma pedra do caminho, porque é um problema. Mas muitos outros professores confundem o espaço da educação pública com o seu espaço dali onde eu vou converter crianças. Então é um espaço de sofrimento e quem é educador tem que estar preocupado com isso. Acho que a gente vive um momento, né, acho que o Henrique colocou bem, de fundamentalismo, né, de terrorismo religioso. Eu acho que o traficante é o segundo momento. Acho que, se a gente pode falar, existe uma política dos neopentecostais. É preciso a gente reconhecer que é um sistema, né? Óbvio que as exceções, quando você fala das exceções, são fundamentais. A gente ter pastores que reconheçam que o papel de Jesus Cristo nunca foi esse, não aceitaria uma coisa dessa. Ótimo. Mas é preciso que a gente reconheça que existe um sistema neopentecostal, uma política muito baseada no fundamentalismo dicotômico, na guerra dicotômica entre bem e o mal. Aquilo que não sou eu é Satanás, é diabo, né? E isso está muito ligado às religiões de matriz africana. A Comissão pela Liberdade Religiosa, no Rio de Janeiro, nos 2 últimos anos, se não me engano, dos 1.014 casos registrados, 71% dos casos é contra a religião de matriz africana. É por isso que é correto falar em racismo religioso. É correto falar em racismo religioso como um conceito muito mais profundo e desafiador para a gente entender a realidade da destruição de terreiro. O que as lideranças do candomblé têm feito para se defender desse tipo de violência? A polícia, a justiça têm agido de forma eficiente, minimamente? Bial, as lideranças religiosas têm se organizado em diversas frentes de luta. Há 15 dias estávamos numa mesa no Ilhéu Juarô, casa de mãe Beata, falecida recentemente, mas que tem seu herdeiro, Babá Daniel, Babá Adailton Moreira. E tem se organizado em diversas frentes, como sempre resistiu, né? Se o candomblé, Bial, chegou até hoje, foi porque os povos de terreiro resistiram à violência até hoje. Então, os povos de terreiro sabem como enfrentar. São povos, as religiões de matriz africana sabem enfrentar, foram forjados no enfrentamento da discriminação e do racismo religioso. E têm encontrado ajuda de alguns segmentos políticos, alguns parlamentares, na organização de audiências públicas, alguns diálogos importantes estão sendo feitos e precisam continuar.